Olá, aqui no Boletim Marco Antônio Villa estamos fazendo uma entrevista com alguém que é fundamental na história da defesa do meio ambiente, especialmente da Amazônia Legal, o delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal. Vocês que acompanham o nosso canal sabem que nós já conversamos algumas vezes com o delegado em momentos assim muito complexos aí da vida nacional. Então, a primeira questão que eu queria colocar e agradecer, claro, a gentileza do delegado Saraiva ter nos atendido, que foi criada na Câmara dos Deputados, em Brasília, uma CPI que vai se dedicar inicialmente ao MST. Só para quem nos acompanha, é um movimento do Sem Terra, já de várias décadas que foi criado, e a discussão que vai ser colocada pela chamada, entre aspas, bancada ruralista, são das ações do MST e pode se ampliar para outras questões. É possível. Uma CPI tem 90 dias e pode ser prorrogada por mais 90 dias, portanto, a extensão máxima de uma CPI de um semestre. E eu, aqui mesmo no canal e também na CNN, fiz uma questão que eu vou justamente transferir ao delegado Saraiva, essa questão. Se o delegado Saraiva for convocado a comparecer à CPI do MST, o delegado comparece, e agradeço ter atendido novamente o meu convite. Eu que agradeço, professor Villa. É sempre uma grande honra estar aqui conversando com o senhor. É claro que eu vou, né? Eu não perco isso por nada, porque eu acho que é a forma de contribuir para o esclarecimento de uma questão fundamental para o Brasil, que Sim. deveria ser o objeto principal dessa CPI. Que essa CPI ela fala lá em invasões de terras e quem financia as invasões de terras. Mas parece coisa de senhores feudais incomodados, os suceranos incomodados, que os servos se insurgiram e não querem mais deixar toda a terra para os senhores feudais. Então é como se fosse um neofeudalismo que nós vivemos hoje, com uma diferença. Na Idade Média, essa forma injusta e terrivelmente nociva, ela era a lei. Hoje, essas pessoas, esses senhores feudais, eles estão à margem da lei. Essas propriedades, esses grandes latifúndios na Amazônia, que eu pude observar as documentações que são públicas no decorrer desses 10 anos, a maioria esmagadora é lastreada em fraude, lastreada em corrupção. Então, o que na verdade eles querem é o monopólio de invadir as áreas federais. É isso que é o grande objetivo, né? E são terras improdutivas, essas que na grande maioria das vezes, e eu já passei várias vezes pelas estradas, já vi acampamentos do MST em terras absolutamente improdutivas. E por que são improdutivas? Acho que cabe essa pergunta. Por que alguém chega lá, desmata uma ampla área de terra e deixa lá uma cerca e não produz nada, ou quase nada? Porque se a gente olhar nos dados do IBGE, a produtividade agropecuária na região amazônica, ela é pífia. Nós temos aí, nos últimos 10 anos, um aumento de 5%, 4 e pouquinho por cento, ao passo que o desmatamento aumentou 80%, ou até mais. Porque essas terras são griladas, documentadas, invadidas, só que essa invasão ela vem com um verniz, que é o documento lá do cartório. Então ele consegue um título de propriedade. E sabe qual a grande ironia disso, a grande maldade disso? É que grande parte desses documentos que geram esses títulos, eles são lastreados em uma lei que foi criada para os menos favorecidos, que é a Lei 11.259, que diz que o pequeno produtor rural, que já ocupa a área anteriormente a 22 de julho de 2008 e ocupa diretamente com sua família até o limite de 1.500 hectares, poderá receber do Estado, atendido esse requisito, o título de propriedade. E o que a gente vê? Médicos, pilotos de avião, empresários, todos com residência nas grandes capitais,
inclusive em Santa Catarina, no Sudeste, e são donos de amplas áreas de terra. E perceba-se que é uma fraude que a lei falava, né, 1.500 hectares, depois no governo Temer aumentou para 2.500 hectares. E vinha sempre no processo, 1.499, 1.498, quando passou para 2.500, 2.500, 2.499, e aí uma parte, isso acontece em Roraima, Amazonas, Pará, uma parte se coloca o nome do pai, aí mais 2.500 o nome do filho, o nome da outra filha. Aí quando se vê, tem uma área de 25.000 hectares, um hectare equivale a 2 campos de futebol oficial, para as pessoas terem uma ideia, é um grande latifúndio que se desmata tudo para tirar a madeira, que é a primeira fonte de lucro. Não se planta quase nada, não se produz quase nada, mas essa terra é utilizada como garantia de empréstimos bancários em bancos estatais, que não são pagos, sob o argumento de que vai se produzir. Mas se pega um empréstimo, não se paga absolutamente nada. E o pior que pode acontecer é o quê? Perder algo que já não lhe pertencia, porque a terra é grilada. Mas eles dão um passo além. Tem o chamado Proagro, né, que é o seguro da atividade agropecuária, que o governo, nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro, colocou 4 bilhões de reais. Historicamente, tem 30, 35, 40% de fraude. Aí o sujeito vai lá e diz que deu gafanhoto, choveu, ou fez muito sol, perdeu a colheita toda, e não paga nada. Recebe, é quitado, fica com o nome tranquilo. Então a gente vê que é uma mina de dinheiro que financia a política mal intencionada, a política ruim, a velha política. Nós vivemos uma república do café com leite, né? com outro viés. Agora o eixo mudou, o eixo geográfico mudou, mas continua dominada por essas pessoas ligadas ao agronegócio, mas que ganham muito dinheiro. Eu diria, é um estudo que caberia ser feito no que se dá mais dinheiro, se é na fraude ou se produzindo alguma coisa. Deixa eu perguntar uma questão ao delegado. Claro que, para quem acompanha o nosso canal e quem acompanha mais as notícias políticas, o que chamou mais atenção, e aí o nome do delegado e de toda a equipe da Polícia Federal ficou muito conhecida no Brasil, foi o episódio da apreensão do maior volume de extração de madeira clandestina da história do Brasil, né, de forma ilegal, né? E eu não tenho aqui os números, eu gostaria que, por favor, o delegado nos apresentasse, e toda a repercussão daquele fato. Então, primeiro, o que foi aquele fato, que é importante, acho que a gente relembrar, delegado. Segundo, qual foi a ação do governo federal da época? Terceiro, e qual o destino dado a essas madeiras? Bem, foi uma apreensão que só foi possível porque nós implementamos a utilização de uma nova tecnologia de satélites, que pode ser, inclusive, utilizada para combater grilagem de terra. Então, foram 226 mil metros cúbicos de madeira. Um container daquele de navio, aqueles containers que nós vemos em navio, ali tem 40 metros cúbicos cada container. Aí você imagina que são 226 mil metros cúbicos. Eram 70 mil toras. Uma quantidade absurda. E aquela extração de madeira, ela estava intimamente ligada à grilagem de terras. Porque se eu quero explorar madeira, e é uma atividade que, em tese, pode ser realizada licitamente, tem um requisito inafastável. A madeira tem que estar em uma terra que me pertence, ou eu tenho que ter autorização de quem é o legítimo dono da terra. E, naquele caso, eram terras griladas, eram terras obtidas por meio de fraude e de corrupção, e isso estava assim, provado categoricamente. Eram contratos de permuta, onde o dono do bem permutado não fazia parte do contrato. É um negócio até difícil de explicar. É como se eu permutasse o seu carro, Vilas, com alguém e você não assina, entendeu? Eu vou trocar o seu carro com o João. Eu combino com ele e não falo nada com você.
Mas quando sai no Diário Oficial essa permuta, parece que a pessoa para quem eu passei o carro, que no caso era a terra, sempre foi dono daquele carro. Então, é uma grilagem. E o Ricardo Salles foi lá com essa documentação debaixo do braço e apresentou. Ele fez uma defesa muito contundente desses madeireiros, desses invasores de terra. Ele que promoveu o encontro, onde foram entregues essa documentação, que é a grilagem de terras. É o que eu brinco, sempre falo, ó, são 2 carrinhos no mercado de prova. É isso, e são documentos públicos. E sobre documentos públicos, né, no que diz respeito ao meio ambiente, as pessoas às vezes se esquecem que tem a Convenção do Rio, que o Brasil é signatário, que é a ECO 92, que no seu princípio 15º fala do direito à informação, que diz que processos de relevante interesse ambiental, processos administrativos ou judiciais de relevante interesse ambiental devem ser públicos. Mas ninguém consegue acessar esses processos que fazem essas autorizações de desmatamento, que concedem esses títulos de propriedade. Tudo isso está no papel, quase nada digitalizado. Existe uma falta de transparência absoluta, porque esses mesmos satélites que detectaram essa exploração ilegal de madeira, eles são capazes também de detectar a grilagem. Nós temos hoje tecnologia para resolver a questão fundiária no Brasil, para passar limpo isso, né? Porque a gente precisa resolver. Perfeito. Houve um barulho na época, né? Enorme, apareceu tudo em todos os jornais, televisões, na internet. O ministro do Meio Ambiente se deslocou até lá, como o delegado apresentou. E o destino final da madeira, o que aconteceu? Bem, isso eu até conto no livro, né? Porque o grande desafio que nós temos na Amazônia, quando a gente faz uma apreensão de madeira, principalmente da madeira em tora, em locais de selva fechada, de difícil acesso, é que a gente sabe que quando a gente for embora, mesmo com feita a apreensão, o madeireiro vai lá e vai retirar aquela madeira e vai levar. E vai levar embora. Então, assim, existem... Isso eu falei na época no Conselho da Amazônia, quando estava se decidindo isso. Tem uma solução bonita e uma solução feia. A solução bonita é a gente se valer das Forças Armadas, dos batalhões de engenharia, retirar aquela madeira de lá e utilizarmos para infraestrutura para pessoas carentes, pontes, casas populares, enfim. Mas a gente precisa de uma logística para que isso seja feito. A outra, e aí alguém sugeriu até leilão. Leilão não dá certo, porque poucas pessoas se interessam, porque tem que ir lá buscar, é longe, e quem acaba arrematando é o próprio criminoso através de interposta pessoa. Nós já vimos isso acontecer várias vezes, então acaba se legalizando o ilegal. E a outra solução é a destruição da madeira, que é o que eu defendo. Porque, da mesma forma como se antigamente, quando se fazia grandes apreensões de carne, de peles de onça, se queimava para quê? Para quebrar o ciclo econômico daquela atividade legal. E para... É o jeito. Agora, até para destruir é difícil. Como você destrói, né? Vai botar fogo? Não. Enterrar? Não. Explodir? Não. E no final nós decidimos a inserção de hastes metálicas naquelas madeiras, de modo que elas não pudessem ser utilizadas. Se passar na serra-fita, fica inviabilizada, né, a serra-fita. Então foi o que nós fizemos em grande parte daquela madeira para evitar o desvio. Agora, imagens de satélite, né, sugerem que a exploração no local continuou depois daquele fato e continua até hoje. Nós temos aí os governos estaduais. A Lei Complementar 140 passou para os governos estaduais a atribuição de autorização para desmatamento. Isso foi um grande
algumas coisas são muito lógicas e fazem muito sentido no papel, em teoria, mas quando são colocadas em prática, elas são um grande desastre, né? E foi o que aconteceu com essa lei. A ideia era descentralizar, passar para o Estado, que afinal de contas está mais próximo, o Brasil é um país continental, mas acabou que entregou nas mãos das oligarquias locais o poder sobre as terras da Amazônia, o poder sobre quem fica e quem sai das florestas. E é lógico que isso tem um custo social imenso, porque os recursos da madeira, da exploração ilegal, que é o mesmo pessoal do agronegócio, está tudo misturado, eles se misturam com. É difícil você separar o que é agronegócio e o que é madeira ilegal, porque eles são muito, muito misturados. Esses recursos não ficam para as pessoas da região. Tanto é que, nesse caso do Ricardo Salles, os grileiros eram de Santa Catarina. Eram de Santa Catarina. O governo do Pará deu terras para pessoas de Santa Catarina. Deu. E justificou isso com uma fraude grotesca. Eu apresentei isso lá na Câmara dos Deputados, na época que eu fui convocado pela Comissão de Legislação Participativa, e os deputados do Pará diziam que delegado de polícia não tem que se meter nas políticas fundiárias. Eu falei, não, peraí, eu não estou me metendo em política fundiária, eu estou dizendo que isso aqui é fraude. A lei, o Estado tem aí a competência para legislar, se foi passado, tudo bem. Agora, seja qual for a lei, não dá para ter fraude, né? Fraude não pode. Não dá para o Estado dizer, ó, fraude vale. Em que pese o governador de Roraima ter proibido a destruição de maquinários do garimpo. Mais ou menos como proibir a destruição de laboratório de refino de cocaína. Assim, são leis que, em um país que tivesse as instituições mais bem estruturadas, seria imediatamente defenestrado, né? E tudo isso que a gente está conversando aqui, isso aí não é trivial, não é coisa simples. Isso é arquitetado por uma organização criminosa com tentáculos em vários escalões do governo anterior, e que agora está sendo desmontado, né? E no governo dos estados, isso aí está enraizado muita coisa, há muito tempo. Vai ter é um grande desafio essa questão. Mas a grilagem de terra está no centro do problema. Agora, uma CPI para questionar invasões de terras, onde os maiores invasores não são investigados, alguém vai investigar aí. É só fazer conta, os maiores invasores não são investigados. Isso em quilômetro quadrado. Dá para pegar esses títulos todos, isso é público, vamos ver, olha só. Tem um latifúndio aqui de 25 mil hectares, vamos olhar esse? Vamos fazer uma auditoria nos órgãos fundiários dos estados? Eu estive no órgão... Essa é engraçada. Eu estive no órgão fundiário do Amazonas. Eu vou falar órgão fundiário porque já mudou de nome, já de sigla, umas 5 vezes. Tá? É o órgão que trata... É o INCRA do estado. E eu cheguei lá para conversar com o presidente e eu tô achando o cara parecido a beça com o Roberto Jefferson, né? O jeito de falar carioca. Eu falei, não é possível. Era o irmão do Roberto Jefferson. Era o presidente do Instituto de Terras do Amazonas. E eu perguntei, você conhece alguma coisa de Amazônia? Ele, não, nunca vim aqui. E estava tratando. Ele foi até muito gentil comigo. Eu falei, eu posso ir lá olhar o arquivo de vocês? Porque não tem nada digitalizado. Olha que loucura. Os títulos de terras do Amazonas, eles estão em papel, e tem título que eu fui lá olhar de 1800, 1700, está tudo numa espécie de porão mal iluminado. É uma bagunça. Com aquilo ali, se pega uma matrícula daquela, se transforma em documento de terra em qualquer lugar. Então, isso sim deveria ser objeto de uma CPI.
E nós temos hoje tecnologia de satélite, nós temos o cadastro ambiental rural, que muita gente critica, diz que incentiva a grilagem. O que é o cadastro ambiental rural? Foi criado pelo Código Florestal, no artigo 29, e diz que todo proprietário de terras em áreas rurais tem que demarcar lá o tamanho da terra deles, onde está a área de preservação permanente, os limites dessa propriedade, e é autodeclaratório. E aí dizem que, por ser autodeclaratório, acaba criando um documento para aquele que é grileiro de terras. Mas, na verdade, não. O CAR só mostra o que já está acontecendo. Não se pode culpar a janela se a paisagem é feia. Então, o CAR, na verdade, é uma excelente oportunidade que é um banco de dados que já tem bastante coisa, porque não se pode conseguir nenhum tipo de financiamento, nem de autorização em órgãos estaduais para qualquer coisa que se faça na propriedade sem estar escrito no CAR. Então, uma base de dados fantástica, junto com outras tecnologias de georreferenciamento, inteligência artificial, blockchain, e vão acertar a questão com o Diário da Amazônia. Vamos ver, quer ver um exemplo? Empréstimos bancários de bancos oficiais para financiar o agronegócio. Vamos olhar nas imagens de satélite e vamos ver se esse pessoal plantou isso tudo que disse que plantou mesmo? Eu sei que o Banco Central, tem gente no Banco Central apavorada, porque sabe que as terras, tem terra ali que foi dada como garantia 5 vezes. É como se a mesma terra... É uma bagunça o que vai de dinheiro para o agronegócio, de subsídio. Então, eu questiono até essa competência toda do agronegócio brasileiro, porque desse jeito, até eu, como é que eu vou perder dinheiro assim? Eu abro empresa até para competir com Elon Musk, porque o governo vai bancar tudo que der errado, pô. Fica fácil, né? Deixa eu perguntar uma questão ao delegado. Depois de toda a repercussão daquele caso das madeiras, e eu até anotei aqui, eu não sabia que eram 70 mil toras, quer dizer, uma coisa fantástica, se fosse colocar ligando uma a outra, quantos quilômetros aqui dariam, né? O delegado acabou recebendo mais, não sei se essa expressão, uma punição ou uma transferência não solicitada, se eu estou correto, para Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, a minha pergunta se divide em algumas partes. 1, ocorreu essa transferência a pedido do delegado? 2, por quanto tempo existe um processo administrativo contra o delegado? Quando o delegado pode solicitar o retorno à sua função que era realizada lá na Amazônia? Em suma, como é que funciona isso? Para quem nos acompanha entender a situação funcional atual do delegado. Eu fui para a Amazônia em 2011. Eu fui convidado para ir para Roraima. Foi na remoção ex officio, né, no interesse da administração. Aí depois fui para o Maranhão, depois fui para o Amazonas. De lá, eu fui exonerado do cargo de superintendente. Então, eu tinha a seguinte opção: continuar no Amazonas, mas sem ser superintendente e sem depois poder voltar para o meu estado natal, que é o Rio de Janeiro. Eu tinha que escolher na hora, ou volto agora ou não volto. Ou eu podia também ir para Boa Vista, São Luís, foram as opções Boa Vista, São Luís, Nova Iguaçu e Volta Redonda. Sim. Aí eu fiz, nessas condições, me restou assim, a opção de Volta Redonda, que é onde o meu filho reside, né? Sim. E voltar como superintendente, isso aí é uma decisão do diretor-geral, né? Ele escolhe, tem lá... eu acho, assim, que o importante não é o determinado servidor voltar, assim... eu gosto muito da Amazônia, sinto saudade, eu confesso, mas o mais importante é que a instituição tem uma cultura de proteção do meio ambiente, porque as pessoas passam, né, mas a instituição fica. E isso foi muito positivo na atual gestão, porque foi criada uma diretoria específica de meio ambiente, o que não existia antes.
Sim. O meio ambiente ficava, era uma divisão pequenininha que ficava no meio, assim, de um universo de outras coisas, como crimes previdenciários, tinha uma divisão de crimes previdenciários, uma divisão de vários outros crimes, e no meio disso tinha mais uma divisão de crimes ambientais. Agora não. Subiu de divisão, poderia ir para coordenação, mas foi acima, foi para a diretoria, ou seja, está ao lado do diretor-geral. Isso é um grande avanço. Então, claro, eu não recuso missão, eu nunca pedi cargo na polícia, mas eu também sou um soldado, para onde me mandarem eu vou. Se for para a Amazônia, eu vou. Mas eu ficaria mais tranquilo sabendo que, independente da minha pessoa, o combate ao crime ambiental continua. Isso é o mais importante. Eu acho que o mais importante nós fizemos lá, que é o quê? Mostrar que é possível, sim, fazer cair o desmatamento, que é possível, sim, combater, e agora é uma receita de bolo. Essa receita de bolo já foi feita. Agora, as pessoas podem seguir, né, por esse caminho que se mostrou o melhor até então testado, né? Isso não foi feito por mim, eu sou o porta-voz de uma equipe que trabalhou duro nisso, de peritos, de agentes, né, escrivães, e nós conseguimos essa expertise e conseguimos também adquirir as tecnologias. O que nós precisamos na Amazônia? E a polícia é parte dessa solução, mas ela é só uma parte do que? Da governança da Amazônia, né? A polícia é uma parte, mas não é a única. Ela chega quando tem aquela situação de colapso completo, como era o caso agora na área Yanomami, né? Então a polícia tem que chegar, mas depois outras instituições do Estado têm que entrar ali para que aquilo tenha continuidade, tenha perenidade, porque senão não adianta, né? O trabalho é perdido. Eu acho que eu consegui responder tudo. Perfeito, perfeito. Deixa só esclarecer a quem que nos acompanha. Em situações como essa, assim, quando há um processo administrativo, há uma espécie de corregedoria, não sei, e aí se responde a um inquérito na corregedoria, e aí depois o delegado passa a ser lotado num outro lugar. Como é que é o procedimento normal e como é que está o procedimento com o delegado Alexandre Saraiva? Esses procedimentos disciplinares, eu te confesso que são procedimentos que me incomodam demais, porque eu tenho mais de 20 anos no serviço, 25 anos no serviço público, trabalhei na Justiça Federal antes, e eu nunca fui réu em nada na minha vida, nem em juizado. Então, eu respondo um procedimento disciplinar pela entrevista que dei no Roda Viva, um outro, isso em São Paulo. Esse aí é engraçado, porque ele começou em Manaus. O superintendente de Manaus disse, não, mas ele não estava lotado aqui, eu não vejo falha, nenhuma falta disciplinar. Não, pensando bem, a TV Cultura tem sede em São Paulo, então em São Paulo. Fica escolhendo, isso chama-se tribunal de exceção, né? Você escolhe o juiz e aí foi para São Paulo, e agora cabe recurso para a direção geral, que eu vou preparar nos próximos dias. Então esse é um. Tem um outro que estava aqui no Rio de Janeiro, que eram várias entrevistas que eu tinha dado. E por que eu estava dando essas entrevistas? Porque o Supremo Tribunal Federal, em junho de 2021, decidiu uma ação direta, uma ação de descumprimento de direito fundamental, que se questionava o inciso 1 e inciso 2 do artigo 43 da Lei 4878 de 68, uma lei da época da ditadura militar que proibia o policial de dar entrevista. E geral, eu sou campeão brasileiro de sinuca. Se eu quiser dar uma entrevista sobre sinuca, eu tenho que pedir autorização. É uma coisa assim, sem lógica, né? Então, a Suprema Corte decidiu que esses dois incisos, justamente nos que eu estava enquadrado, não foram recepcionados. Ou seja, eram inconstitucionais. Quando o Supremo diz, isso foi pelo pleno, não foi o pleno do STF. Quando o Supremo diz isso, seja sobre determinado tipo penal, aquilo deixa de ser crime, aquilo deixa de ser falta disciplinar.
E foi isso que a Corregedoria do Rio de Janeiro corretamente concluiu. E na época do Bolsonaro, eles falaram, não é bem assim não. Esse esse procedimento disciplinar vai rodar em Brasília. E aí acrescentaram mais um inciso de demissão, que está correndo em Brasília, e isso é inédito, nunca. Porque a regra é, se eu sou lotado do Rio de Janeiro, eu respondo o procedimento disciplinar no Rio de Janeiro. Claro. Pô. E aí eles escreveram lá, se eu quiser acompanhar, eu que pague a passagem aérea e vá lá acompanhar. Está escrito isso, sabe? É uma bizarrice, mas que tira o sossego de qualquer um. Né? Não pelo... É o sentimento de injustiça. Você me entende? Assim, se eu tivesse feito alguma coisa que fosse disciplinarmente punível, eu nem me defenderia. Eu ia falar, nem vou contratar advogado, eu não quero nem fazer. É isso mesmo, ok, me dê a pena que vocês acharem que deve. Mas ser acusado de algo que não é falta administrativa, muito pelo contrário, e o interessante é que essa entrevista que eu dei, ela é basicamente, no Roda Viva, essa que saiu até essa semana, ela é basicamente uma repetição da minha defesa de tese de doutorado, que foi autorizada pela Corregedoria Geral da Polícia Federal. Então, qual a lógica de se gastar dinheiro público para alguém fazer um doutorado numa universidade pública federal, para depois eu tenho que guardar silêncio das conclusões que cheguei na tese? Sabe? É um absurdo. Agora, eu pergunto, com o novo governo, isso houve, a partir de 1º de janeiro, algum tipo de mudança em relação a essa questão desse processo administrativo, a questão da admissão? Houve alguma alteração? Houve algum tipo de contato das pessoas muito preocupadas com o meio ambiente, que agora entraram no governo, no próprio Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Justiça? Houve algum tipo de contato com o delegado? Em suma, teve algum tipo de mudança? Eu acredito que sim. Eu não tenho conversado muito com Brasília, porque tem a hierarquia, né? Eu estou assim, tem o meu chefe, depois tem outro chefe. Então, assim, eu não tenho essa... Mas o que acontece é que a Polícia Federal ficou com um foco bolsonarista dentro da Corregedoria. Por quê? Sim. Porque o corregedor ele foi indicado ainda no governo Bolsonaro, e tinha mandato. Então, e existem, como na sociedade tem bolsonarista, na Polícia Federal vai ter bolsonarista também, né? Aquela história. O policial federal não veio de Marte, é um reflexo, né? O percentual é mais ou menos igual da população em geral. E está lá. Esse de Brasília está rolando ainda, esse outro de São Paulo. Saiu uma decisão lá que assim, essa eu não vou comentar, porque eu ainda vou recorrer. Então, assim, essa eu não vou comentar porque está em trâmite ainda, e eu vou recorrer. Mas é muito ruim. Sem falar nos processos, né, que eu respondo de Carla Zambelli, de Jorginho Melo, Mário Mota. Eu estava até outro dia olhando o meu currículo, né? Aí eu estava pensando em colocar lá no meu currículo, processado por Carla Zambelli, processado por Jorginho Melo. Eu acho que isso aí vai enaltecer o meu currículo. Esses processos foram concluídos? Eles foram concluídos? O do diretor-geral da PF, que era o Paulo Maiorino, em primeira instância, sim, ele perdeu. Sim. Os outros estão em trâmite ainda. Os outros ainda estão em trâmite. Vamos ver o que a justiça decide, mas... E sabe o que é engraçado? E você vê como as coisas são injustas, né? E foi por isso que eu me candidatei. A minha honra foi atacada inúmeras vezes por parlamentares. E a Constituição não permite nem que você processe parlamentar por dano moral. Né? A blindagem se tornou completa. Teve uma emenda constitucional. Mas eles, quando eu falo, aí eles podem me processar. E assim, eu peguei muito mais leve do que o contrário. Né? E aí eles podem me processar. É uma contradição grande que eu acho, uma injustiça, mas enfim.
é assim que as coisas são. Perfeito. Eu acho que deu para dar uma visão geral, delegado, das questões aí fundamentais, essencialmente da Amazônia e da atuação do delegado e da figura do senhor, hoje deputado federal, Ricardo Salles, à época ministro do Meio Ambiente, e, pelo que sai no noticiário, pré-candidato a prefeito aqui da cidade de São Paulo, ao menos a todo momento se fala nisso, ele também diz que é uma espécie de pré-candidato, para que as pessoas tenham conhecimento, né? Porque no Brasil tudo cai muito rapidamente no esquecimento, e foi um fato que realmente eu até anotei aqui, eu fiquei assombrado pelos 226 mil metros cúbicos de madeira, né, correspondente a 700 mil toras. Era uma coisa, eu sabia que era uma coisa enorme e tal, mas não imaginava que era tão grande assim, né? E como esses fatos continuam se sucedendo, de acordo com o que o delegado apresentou, e com os instrumentos hoje tecnológicos na sua exposição, que são bastante sofisticados e que permitem o acompanhamento do que está ocorrendo, especialmente na Amazônia Legal, né? Então, eu queria agradecer muito aí ao delegado pela entrevista, né? Mais uma vez ao canal, acho que colocou questões que são centrais e certamente já deixar pré-convidada para um próximo encontro. Eu acho que todos nós que acompanhamos aqui o canal, muita gente, são milhares de views e milhões de views, na verdade, as pessoas sempre gostam muito das entrevistas do delegado e acompanham o que está acontecendo e são extremamente preocupados com o meio ambiente e aguardam que o novo governo, né, que toma posse a 1º de janeiro, já são quase 5 meses, enfrente essa questão em relação especificamente ao delegado e resolva, né, porque isso nos parece, pelo relato apresentado pelo delegado, algo absolutamente injusto. Então, eu queria agradecer muito ao delegado e deixar aqui as últimas palavras para o encerramento da entrevista ao delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal. Muito obrigado, professor. O eleitor de São Paulo, eu quero só lembrar uma coisa. O Ricardo Salles foi condenado em primeira instância por fraude em licenciamentos ambientais. Depois, no tribunal, ele foi absolvido. Mas, assim, leiam a sentença de primeira instância que foi proferida. Porque o que eu reparei é que, quando ele foi para o Ministério, ele só... todo aquele esquema de fraude, de flexibilidade, de passar boiada, né, sobre a legislação que ele usou lá na Amazônia, ele aprendeu, já começou a fazer em São Paulo. E agora ele vai voltar para a Prefeitura do Rio com um PhD em corrupção, em destruição ambiental. E São Paulo é uma cidade, né, que nós precisamos, como o Rio de Janeiro, em que meio ambiente é uma questão central, né? É o ar que a gente respira, é a água que a gente bebe. Então, e São Paulo foi duramente atingida em secas no passado recente. E vários estudos científicos indicam que o desmatamento da Amazônia tem um papel fundamental nas secas que atingem o Sudeste. Então, assim, cuidado para não votar naquele né, que não protege o meio ambiente, né? É complicado. No mais, agradecer a todos do canal. Eu sempre dou uma passadinha, olho os comentários, sempre muito carinhoso. Alguns eu respondo, dou sempre um curtido. E agradecer de novo ao senhor, sempre uma honra estar aqui. Um grande abraço. Valeu. Grande abraço, então.